Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil. Olá, amigos e amigas da comunidade Luz Brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal Só Gente. Gostaria inicialmente de agradecer o carinho da vossa audiência. Nessa edição, vamos receber o diretor-geral da Delta Foods Brasil, Carlos Castro. Carlos, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Tá. E já agora, Carlos, eu gostaria de iniciar. O senhor é economista, né? E pronto, gostaria de saber como foi que teve início esse seu interesse por ingressar nessa área acadêmica. Olha, na verdade, quando estava no nono ano, eu achava que queria ser médico. Mas aí eu falei, cara, mas eu não quero matar ninguém. Então pensei, quero ser médico legista. Não é? Mas só trata do pós-morte. Aí fiquei na dúvida. Então, depois a minha irmã tinha ido para a economia. E eu falei, cara, não. Comecei a pensar, quantos anos é que leva para ser médico? Comecei a somar os anos todos e falei, cara, não, eu não quero passar o resto da minha vida toda a estudar, 10 anos para fazer uma especialidade, não. Então, mantive de seguir para a parte de economia, foi uma área que eu também sempre gostei, de números, da parte de economia, e foi isso que eu segui. Certo. E não me arrependo até hoje. Tá. E o senhor, assim, dentro da economia, o senhor tem, assim, alguma linha acadêmica da vossa preferência, autores preferidos? Cara, eu costumo dizer que eu sou um economista não financeiro. Eu sempre me entusiasmou mais a parte da gestão, a parte comercial das empresas, do que propriamente a parte financeira em si. Nunca quis ser financeiro ou financeiro comum, de ser o diretor financeiro de uma empresa. Nunca foi uma parte que me entusiasmou. Então, eu sempre comecei logo a trabalhar na área comercial, sempre gostei da área comercial, e foi essa parte da economia, como desenvolver uma empresa, como conseguir construir essa empresa, a forma como se gera, como você chega num EBITDA ou num P&L positivo e fazer crescer a empresa de uma forma saudável. Essa foi a parte que eu gostei. Afastei-me um bocadinho mais da parte académica, dos modelos económicos, vejo tudo que é importante, mas fugi daí. Sim. E já agora também, né, o senhor tem um percurso, né, profissional, né, que trabalha no Brasil, em Angola, em Portugal, né? Gostaria de saber como é que se deu essa parte do senhor partir para, pronto, trabalhar em mercados fora de Portugal. Eu sempre tive, desde o tempo da faculdade, vontade de estudar fora. Depois, na época, não se proporcionou, a minha irmã era mais velha, já tinha ido também para fora, então não dava para todo mundo estar fora e passou a oportunidade. Entretanto, em 2014, final de 2014, surgiu o convite de uma empresa em Angola para eu ir para Angola. Eu falei, Angola? Por que Angola? Faz sentido? Não faz sentido? Então, fiz um bem bolado, como se fala aqui, com a empresa. Falei, cara, eu vou a Angola conhecer. Eu pago a viagem, vocês pagam uma estadia durante uma semana. Se eu gostar e se eu aceitar, vocês devolvem o dinheiro da viagem. Se eu não gostar, cara, conheci um país novo, vocês têm a vossa vida a seguir a minha. E foi assim que começou a história de Angola. Fui com uma empresa libanesa que vendia cesta básica. Uma empresa que faturava $1 bilhão por ano em cesta básica. Uma coisa absurda. Fiquei um ano e 3 meses com eles e depois aceitei o desafio da direção comercial da Delta Cafés, que é onde eu começo o meu percurso com a Delta, já desde 2016 até ao presente. E já agora também, aproveitando esse gancho, Carlos, gostaria que o senhor falasse para a nossa audiência, né? Não só o seu percurso na Delta, mas também, pronto, um histórico da própria empresa, né? Que ela tem um grande fundador, né? O seu Nabeiro. E pronto, gostaria de saber aí que o senhor explicasse para a nossa audiência. Então, a Delta é uma empresa que tem mais de 63 anos. Nós estávamos falando há pouco, até no almoço ali com o Fernando também. Muitos dos imigrantes que vieram para o Brasil vieram quando a Delta tinha acabado de começar. Sim. Então, é uma empresa que, apesar de ter um legado muito grande, e se você for a Portugal, você vai encontrar o triângulo em todo o lado e todo mundo sabe quem é a Delta Cafés. É uma marca que não precisa de apresentações. Para muita gente que veio para o Brasil nos anos 60, era uma marca que não existia ou que tinha acabado de começar a existir. Sim, foi em 1961, né, que o senhor Rui Nabeiro, né, fundou, né? Exatamente, que é o nosso maior legado, né? O Sr. Rui, que faleceu infelizmente no ano passado, com 92 anos,
levou sempre presente em todas as empresas, tinha um sonho de poder criar uma empresa, mas também criar emprego na sua região, em Campo Maior. E, portanto, até hoje, todas as fábricas do grupo e a sede do grupo continua a ser em Campo Maior. A maior torrefação da Península Ibérica, que é a nossa, está em Campo Maior. E isso é uma das coisas em que ele sempre fez questão de poder ajudar e fazer crescer e pôr no mapa a região de Campo Maior. É uma vila, ou melhor, uma cidade já. É uma vila bastante pequena, no interior. Tinha tudo para ninguém saber onde é, onde fica, mas que por conta da Delta e do Seu Rui, toda a gente sabe hoje em Portugal onde é que é Campo Maior, que é a terra da Delta, que é a terra do Seu Rui. Sim. E o Seu Rui eu costumo dizer que é provavelmente o português mais consensual do século, porque é difícil você conseguir encontrar alguém que não goste dele, alguém que não tenha alguma coisa de bom, de positivo, alguma história para contar sobre como é que ele o ajudou, sobre como é que ele estava presente, ou como é que os clientes falam da forma como ele sempre abordou o negócio e abordou os clientes. Era de facto uma pessoa fantástica, fora do comum daquilo que existe tanto no passado como hoje, e isso faz com que recebeu a comenda, não é? Da comendador Rui Nabeiro, e o carinho que toda a gente em Portugal tem e tinha por ele, bem precisamente por isso, porque era uma pessoa fantástica, sempre disponível para poder ajudar e com uma palavra sempre amiga para todos os trabalhadores da empresa. Certo, né? E até, né, um cliente, um amigo, né, o lema da Delta, né? E pronto, aí eu gostaria que o senhor falasse também, né, nomeadamente em relação aqui a Delta Brasil, né? Como é que foi, primeiro, né, que o senhor estava lá trabalhar em Angola, né? Como se deu esse convite para vir ao Brasil e como a Delta observa o mercado brasileiro, no caso do café? Então, vamos lá. A Delta Brasil começa em 2012. Na época, o GPA foi a Portugal a uma daquelas feiras alimentares, conheceu a Delta, conheceu o sistema de cápsulas da Delta, que é um sistema próprio, as nossas cápsulas só dão nas nossas máquinas, achou que o café era fantástico e que o sistema era interessante e tinha muito potencial e convidou-nos para vir para o Brasil e entrar no Brasil através do GPA. Então esse é o início da Delta em 2012. Entretanto, a empresa foi montando a sua estrutura no Brasil, foi crescendo, foi tendo o seu crescimento, mas o Brasil, como todo mundo fala aqui, não sei o que eu costumo falar, não é para amadores, Sim, sim. como é que a gente fala sempre, o Cristo tem os braços abertos, mas não fecha. Sim, sim. Há muita coisa que é característica do Brasil, muitas das dificuldades, quer seja a parte trabalhista, a parte fiscal, todos os outros desafios, a cultura também, que é preciso tropicalizar, ou seja, é preciso pensar no modo Brasil e não pensar em algum modo que você traz de Portugal, como é que você faz, a estrutura que você tem, porque isto é um país continental. Então, um dos exemplos que eu dou sempre, você tem um e-commerce em Portugal, o transporte nos correios custou mesmo para qualquer ponto do país. Aqui, se você mandar para São Paulo, está tudo certo. Se você mandar para Manaus, você perdeu o dinheiro do frete, se deu o frete grátis. Então, isto é uma coisa que tem muito impacto na forma como o negócio corre, não é? Você vê muitas empresas que são líderes num estado, mas elas não existem nos outros estados, mas são empresas que faturam bilhões de reais, então o tamanho do país faz com que, comparando com a Europa, é mais ou menos como de Lisboa a Moscou. Okay? É o tamanho do Brasil. Portanto, não dá para ter uma cultura transversal na Europa toda e o Brasil é igual. Então é preciso pensar o negócio nessa parte. Em 2019, a empresa não estava contente com os resultados, okay? Nós estávamos com dificuldades em crescer, em conseguir, de alguma forma, aumentar a nossa penetração no mercado. Eu estava em Angola, na direção comercial, e lançaram-me o desafio para vir para São Paulo. A gente estava falando há pouco, né? A primeira vez que falaram São Paulo, eu falei, não, mas estou tão bem aqui em Angola, que tem praia, tem umas lagostas ótimas. Vou agora para São Paulo. Mas aí começa-se a pensar. E o desafio também no meu caso da carreira, é a primeira vez que eu trabalho numa empresa que não é líder de mercado. A Delta é líder de mercado em Angola, é líder de mercado em Portugal. Eu trabalhei na Danone, na Nike, na Coca-Cola, todas elas eram líderes de mercado. E este é o primeiro desafio que eu tenho, de estar numa marca que é líder de mercado noutros mercados, mas que no Brasil tem tudo para crescer. É uma marca
muito pequena face àquilo que são os players do mercado. E foi por isso que eu aceitei o desafio de pegar na família e vir para o Brasil em janeiro de 2020, curtir a pandemia que começou logo em março e, portanto, foi o meu primeiro presente, foi chegar ao Brasil e 3 meses depois ficar fechado em casa. Sim, e né, o Brasil, né, é o maior produtor mundial de café, né, cerca de 40% da safra mundial, né? E pronto, como a Delta pretende se fortalecer neste mercado? Então, eu também costumo brincar que vim vender areia para a praia, né? Então, você vem para o país que é o maior produtor de café do mundo e onde você tem um dos maiores consumos do mundo também per capita por pessoa. Mas o tipo de consumo de café que existe no Brasil é muito diferente daquele que existe na Europa ou que existe em Portugal. Aqui bebe-se muito café coado e ainda há, apesar de estar a mudar muito, mas ainda há um consumo de baixa qualidade. Okay? Grande parte do consumo que existe do coado que é consumido é produto de baixa qualidade, café muito torrado, café queimado, que se torna amargo, mas que depois, como o sabor do Brasil também é muito doce, você coloca 2 colheres de açúcar e o amargo desapareceu e as pessoas não reclamam. Mas eu acho que o paladar do brasileiro está a mudar e está a ficar cada vez também mais especializado e hoje as pessoas dão valor a cafés diferentes, a cafés que você consiga tomar e que sejam cafés equilibrados, que não tenham uma acidez demasiado pronunciada ou que não sejam demasiado torrados e queimados, aquele sabor mesmo de queimado. Nós no Brasil fomos mudando, apesar da pandemia, fomos mudando um pouco a estratégia. Então, na verdade, nós hoje temos uma operação direta em São Paulo, é a única operação direta que temos e onde queremos estar direto é São Paulo. E o resto dos estados nós estamos a trabalhar através de servidores. Então, queremos ter braços armados, pessoas que nos representem, que se identifiquem com os valores da empresa e com o produto da empresa também, mas que consigam, eles que são especialistas de cada um dos estados, fazer crescer a marca e nós podemos lhe dar esse suporte. E mesmo dentro de São Paulo, como é o caso de Santos, nós temos o nosso distribuidor, porque São Paulo é demasiado grande. Não é? São Paulo-Santos é muito perto, mas são 2 horas. E, portanto, se de repente uma máquina de café para e deixa de ir a café, eu tenho que mandar vir um técnico que vai levar 2 horas para vir, 2 horas para voltar, são 4. 1 hora para consertar a máquina, são 5, acabou o dia. Então, o país tem estes desafios. Esta parte logística, principalmente, é um desafio e, portanto, uma das nossas apostas é trabalhar com distribuidores, mesmo dentro do estado de São Paulo. A segunda parte, ou a terceira parte, foi a parte do e-commerce. Nós crescemos muito, a pandemia ajudou muito, porque todo mundo estava fechado em casa, todos os negócios de e-commerce cresceram bastante e nós conseguimos apanhar essa onda e conseguimos continuar a crescer. Hoje é o principal canal de vendas da empresa, deu um salto muito grande, multiplicou o peso por 3 e vai continuar a crescer. Temos uma série de novidades para lançar agora em 2025. O mercado brasileiro em termos de e-commerce é muito forte. Eu costumo dizer que está muito à frente da Europa, por exemplo. Você está no Mercado Livre, pede uma coisa, recebe amanhã, isto é uma loucura. Na Europa, não é? Eu agora, quando tive férias em Portugal, pedi algumas coisas que chegaram depois de eu vir embora. Então, você está mal acostumado, está em São Paulo, está acostumado a receber tudo em 2, 3 dias ou no próprio dia, no dia a seguir. E isto é um desafio também logístico muito, muito, muito grande. Venha visitar o Centro Cultural Português de Santos. Localizado na Rua Amador Bueno 188, no centro de Santos. Faça uma pequena viagem no tempo e conheça a história de Portugal. O Cantinho de Portugal fica situado na Avenida Presidente Castelo Branco, 11.224, no balneário Maracanã, juntinho à praia. Estou te esperando, aqui, no Cantinho de Portugal. Meu nome
nomeadamente que o senhor explicasse para a nossa audiência, né? Se, por exemplo, se a Delta ela trabalha com café específico, céu arábica, céu bourbon, e em relação aos produtos, né? Se é mais o café em grão, moído, se são prontas cápsulas, né? Então, a Delta tem uma particularidade. Nós trabalhamos com mais de 30 países. Nós compramos café, basicamente, onde houver alguém que produza café. Temos mais de 60 cafés diferentes dentro da fábrica. E isso permite que nós consigamos fazer blends muito complexos. Okay? Primeiro, tem uma vantagem comercial, que é o quê? Ao contrário do Brasil, por exemplo, em que se a arábica sobe muito o preço, as marcas começam a substituir a arábica pelo conilon e trocam o blend do café. Você não sabe o que é que está a tomar, mas o blend mudou. Como os nossos blends são muito complexos, se nós tivermos algum problema específico com alguma safra, por exemplo, do café do Congo, nós conseguimos substituir aquele café por outro café, sem que o blend sofra a alteração do padrão. E isso faz com que a gente consiga manter um padrão da bebida inalterável ao longo do tempo. Então, se você provar um café meu hoje, se provar amanhã, provar daqui a um mês, aquele mesmo café vai ter exatamente o mesmo sabor. Okay? Então, essa é uma das diferenças. A outra é a torra. Nós fazemos uma torra mais suave, mais lenta. Então, uma torra média, ela não fica tão torrada, porque o torrado traz o queimado e o queimado traz o amargo. Por isso, você pode tomar qualquer um dos nossos cafés sem açúcar, que não vai ficar com aquele sabor de amargo no final. Em relação ao tipo de consumo, depende um pouquinho de cada país. Por exemplo, em Portugal, como nós temos uma cota de mercado muito grande daquilo que é o food service, o grão tem um peso gigantesco. Okay? No Brasil, vendemos mais cápsulas, porque foi a forma que nós entramos no Brasil. Quando entramos pelos supermercados, então as cápsulas têm um peso superior. A maior parte do nosso negócio ainda está nas cápsulas. Mas temos vindo a aumentar muito o consumo de grão, na medida em que vamos, por exemplo, conseguindo entrar em mais padarias, por exemplo, em São Paulo, que mais de 50% das padarias de São Paulo são de portugueses, que para mim, num primeiro momento, seria aquele primeiro passo mais fácil, mas que obviamente não é fácil, porque o mercado é super competitivo, as marcas nacionais concorrem e investem muito dinheiro também, e como a marca não tem essa afetividade toda que tem noutros países, tem na Europa, por exemplo, a concorrência é uma concorrência mais direta, não é uma concorrência da marca de Portugal com a marca do Brasil, não há aquela diferença, é café. E, portanto, é um mercado super competitivo, mas temos crescido muito, temos estado a abrir padarias muito interessantes também, que é onde está também boa parte do consumo. O brasileiro gosta muito de ir à sua padaria, toda a gente tem uma padaria que chama de sua, não é? Vi outro dia até os dados, eles mostraram os dados lá em São Paulo, que as pessoas vão mais vezes à padaria do que à farmácia. E a farmácia é a segunda loja com mais frequência por mês, mas a padaria é o principal. E, portanto, nós precisamos também de conseguir estar dentro desse mercado para estarmos mais próximos do consumidor e podermos que as pessoas possam degustar o café e perceber que o café de facto é diferente. Certo. E já agora também, seu Cássio, né? Santos, né? É considerada a cidade mais portuguesa do Brasil, proporcionalmente, né? Em relação ao número da população, imigrantes de Portugal. E pronto, claro, também muitos que são proprietários de padarias, de mercados, né? Nós temos a Bolsa Oficial de Café aqui, um prédio, né, centenário, que faz homenagem ao café, e temos uma tradição cafeeira, né? Do segmento cafeeiro aqui na cidade também muito importante. E pronto, se a Delta tem intenção também de fazer essa aproximação com Santos e com a região da Baixada Santista. Esse foi o principal motivo de eu vir aqui, por exemplo, hoje. Podemos estar mais próximos. O Fernando, que é o nosso servidor em Santos, tem feito um trabalho fantástico. E a nossa decisão para termos ido buscar um distribuidor é precisamente essa. É muito difícil que um vendedor que venha de São Paulo, que venha a Santos, consiga fazer um trabalho consecutivo. A parte da assistência técnica, como eu falei há pouco também. E, portanto, nós precisamos estar aqui encostados com o nosso braço armado, próximo do negócio e presente do negócio. E podemos perceber de que forma é que nós podemos participar mais. Eu sou um grande defensor da cultura portuguesa e das comunidades portuguesas. As comunidades todas elas são diferentes. Eu, como faço parte de uma tuna da azeitona,
percorri muitas casas portuguesas pelo mundo inteiro, nos Estados Unidos, Canadá, na Europa toda e aqui também do Brasil. E há muita coisa diferente, mas há também muitos pontos em comum. E o ponto em comum é que todos nós nos sentimos em casa quando estamos todos juntos em alguma destas casas. E, portanto, nós temos que nos conseguir aproximar destas casas portuguesas e estar próxima daquilo que também é o nosso público, que são os portugueses. E, portanto, nós temos que ir encontrando e temos feito esse trabalho com o Fernando também, de identificar os pontos da cidade, onde é que a gente pode estar presente e de que forma é que a gente pode participar também mais ativamente dentro das festas portuguesas, de todos esses eventos que vão sendo feitos e onde nós queremos que ser, obviamente, sendo o único café português presente de uma forma mais profunda aqui no Brasil, de obviamente sermos o café português dentro daquilo que são os eventos portugueses, acho que faz todo sentido. Sim. E dentro, claro, desse processo de internacionalização da marca, não só no Brasil, né? O senhor falou, né, que a marca está presente em muitos países, né? Além do Brasil e Portugal, obviamente, quais são os principais mercados que a Delta atua? Então, nós temos 8 operações diretas. A primeira é a Espanha, porque era mais fácil, era ali do lado, era só invadir novamente o território espanhol, e essa é a principal operação fora de Portugal, que também é mais antiga. Depois fomos conquistando aquilo que a gente chama os mercados da saudade, onde estão as grandes comunidades portuguesas, França, Luxemburgo, Suíça. Depois temos uma operação também em Angola, também já bastante antiga, também uma ex-colónia portuguesa e, portanto, uma afinidade grande em termos de marcas e de população, e foi onde eu estive também. E é a única fábrica que o grupo tem fora de Portugal, apesar de não produzir Delta, produz uma marca local que é o Ginga, com café nacional. E estamos aqui no Brasil. E depois temos uma pessoa também nos Estados Unidos e no Canadá, onde estamos agora a procurar qual será o melhor modelo para podermos expandir e poder crescer de uma forma mais acelerada, e a mesma coisa na China. E depois temos, através de distribuidores, presenças em outros países, muitos, cerca de 42 ou 43 países, mas através de distribuidores. Moçambique, por exemplo, ou Cabo Verde, são distribuidores que nos compram diretamente e que a gente ajuda a divulgar a marca dentro do país onde eles estão a atuar. Certo. E já falando, né, perguntando na sua visão de como economista, né, no Brasil, né, nós temos aqui uma alta do dólar, né, na casa de R$6, né, e como o senhor vê esse desafio, né, de estar operando todo esse mercado com dólar em alta, assim, como isso impacta no vosso trabalho e que maneiras que o senhor acredita que pode, né, fazer com que isso não prejudique a comercialização do produto, né? Que, claro, uma maneira de driblar, vamos dizer assim, é essa questão do dólar. Nós estamos neste momento, provavelmente, numa das piores fases possíveis. Okay? Isto porquê? Porque o café está num pico máximo mundial, portanto o café bateu recordes, todos os recordes nos últimos meses. A arábica nunca esteve tão cara. Depois tivemos problemas também no Conilon, que é a robusta, que se chama robusta, porque também houve problemas na safra do Vietnã e, portanto, a robusta ficou a custar tanto como a arábica. E, portanto, antes de chegar ao problema do câmbio do Brasil, temos um problema de café. Okay? Mesmo no mercado nacional, porque obviamente o produtor, quando vê o preço a disparar na bolsa, o preço do café a subir, ele também não quer vender o café dele mais barato. E, portanto, todo mundo vai segurando o produto e o café vai ficando cada vez mais caro. E este é o principal problema no impacto do café. Okay? Mesmo em Portugal saíram notícias desta semana de que o café tinha aumentado mais de 30%, mas o principal motivo é a alta do café, não é a parte do câmbio. Depois no Brasil, para ajudar a tudo isso, temos um problema do câmbio, não é? Um câmbio que ficou estável durante muito tempo, ali à volta dos 5,40, 5,45 para o euro, e que agora de repente voltou a ficar um bocadinho volátil. Bateu o recorde na eleição do Trump, o mundo ia acabar e, portanto, o euro foi até 6,70 outra vez. Agora estava nos 6,30, hoje de manhã 6,34. Portanto, não é fácil. Não é fácil porque as importações são todas feitas em euros e, portanto, entre o aumento do café e o aumento do câmbio, a nossa chegada do produto aqui, nós importamos 100% do café que vendemos aqui, tem-nos causado, obviamente, perdas de margem que são difíceis de absorver.
Ainda mais depois comparados com os produtores nacionais que não sofrem desse problema. Sofrem do primeiro, da alta do café, mas não sofrem do problema do câmbio em termos de produção. E como economista, o senhor acredita, por exemplo, em que seja melhor os países terem um livre comércio para negociar diretamente país a país, ou o senhor acredita que a melhor forma são blocos comerciais? Por exemplo, Mercosul, União Europeia, né? Até pergunto isso porque, né, tivemos recentemente, né, a questão da carne brasileira, né, que o governo da França, né, claro, defendendo os interesses dos agricultores franceses, né, protecionistas, né? Então, o senhor, como economista, o senhor acredita que é melhor país ou os blocos comerciais seriam melhor? Olha, eu sou a favor do livre comércio. E no caso do Brasil, mais ainda, porque eu acho que o Brasil tinha pouco a perder. O Brasil é o maior produtor de uma série de coisas. O maior produtor de frango, de carne, de soja, de milho, quer dizer, tem pouco a perder em abrir as suas fronteiras e abrir as suas taxas. Porque tudo que entra no Brasil entra também com muitas taxas. Os vinhos, por exemplo, dobram o valor. Se eu comprar um vinho de €1, à chegada ele custa 2. E é só à chegada. Depois no resto do percurso, até chegar à sua casa, você vai pagar mais 100% em cima dele. E isso faz com que, por exemplo, o consumo do vinho no Brasil ainda seja muito baixo. E seja de mau vinho, bebe-se mau vinho, bebe-se vinho de baixa qualidade. Então, eu acho que numas coisas vai-se ganhar, noutras coisas vai-se perder. Eu acho que a Comunidade Europeia tem muita coisa boa e acho que devia ser feita através daí, mas acho que no caso de algumas ligações, como é o caso do Brasil e Portugal, com a história que temos, com todos os portugueses que estão no Brasil, com todos os brasileiros que estão agora em Portugal, eu acho que nós devíamos ter outro tipo de relação comercial também, relação comercial e mesmo em termos de vistos de presença do mercado de trabalho, porque eu acho que existe espaço para toda a gente. O mercado absorve mão de obra porque precisa dela, porque senão as pessoas não tinham emprego. E é preciso facilitar um bocadinho a burocracia de algumas coisas e fazer alguns acordos, porque não faz sentido fechar as fronteiras ao comércio para proteger só determinado setor, por exemplo, no caso da França, que só está preocupada com os agricultores da França. Portanto, todo o resto da Europa fica ali um pouco refém sobre quem tem mais poder. Sr. Carlos, gostaria, em nome de toda a equipe do Portal TV Portuguesa, agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, aqui localizado no Centro Histórico de Santos, né? E pronto, deixar o convite mais uma vez, né, quando o senhor vier por cá aqui, visitar novamente o nosso estúdio. E gostaria que o senhor deixasse para a nossa audiência também, pronto, né? Rede social, site da Delta, né? Para que nossa audiência também possa ter, quem já conhece, conhecer mais ainda. E quem não conhece também ter a oportunidade. Então, vou deixar duas coisas. Primeiro, um apelo a todos os portugueses que estão no Brasil, que ajudem a Delta. Quanto maior a Delta Brasil for, mais poderá ajudar também as comunidades portuguesas e tudo aquilo em que estamos presentes. Portanto, antigamente dizia-se, para ser bom português tinha que ser, o meu pai de família era benfiquista. Eu estou na fase em que um bom pai de família toma café Delta em casa. Portanto, é a primeira parte em que nos podem ajudar. A segunda parte é, nós temos um site próprio. O nosso site é o www.deltaqbrasil.com.br. Aliás, Delta Brasil. Se pesquisarem por Delta Brasil, vão encontrar. O nosso Instagram também, deltaq.br. Portanto, vão encontrar todas as novidades. Mas estamos também presentes em todos os e-commerce. Se forem ao Mercado Livre, à Amazon, vão encontrar a marca em todo o lado. Mas no nosso site vão ter sempre algumas surpresas e o portfólio todo completo. Vão ter vinhos, os vinhos da Adega Maior. É um dos projetos também que o Sr. Rui, foi um dos sonhos do Sr. Rui construir, recuperar as vinhas do Alentejo, recuperar as vinhas de Campo Maior e construir a adega. Portanto, tem tudo no nosso site e será um prazer ter-vos como clientes. É isso, Carlos. Obrigado mais uma vez pela vossa presença. E é isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do programa Portugal Só a Gente. Gostaria que compartilhasse com seus amigos, familiares, o nosso site www.portaltvportuguesa.com.br e também veja nosso conteúdo pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa. Uma outra opção é assistir pelas TVs Smart, LG e Samsung e também pelo aplicativo Sol TV. É muito simples. Baixe gratuitamente pelo celular e assista nossos programas pelo canal 123. É isso, pessoal. Mais uma vez agradeço o carinho da vossa audiência e até a próxima. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento.
O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil.